se levar em consideração o Centrão, é o grupo dos partidos e parlamentares que não se dizem oposição e nem situação e que agem por muita conveniência. Exato. E durante todos esses primeiros anos do presidente Jair Bolsonaro, ele precisou, em diversas vezes, negociar com esse Centrão. Foi várias, isso para garantir a governabilidade. O que é a governabilidade? É você conseguir aprovar os projetos e, mediante isso, eles barganham. Tudo bem, a gente vai aprovar, mas a gente quer o ministério, mas a gente quer isso. E aí é nessa troca que acaba que o governo acabou precisando ceder em várias coisas. Exatamente. Ao longo desses últimos anos. E agora a gente fica na expectativa para saber se ele cede, mais uma vez, ou se veta, né? Porque existe também um outro ponto, que é a repercussão política para o eleitor. O eleitor que critica muito os parlamentares que estão interessados em aumentar com quase 3 vezes, a gente está falando de quase 6 bilhões de reais para financiar a próxima campanha eleitoral, que beneficia diretamente quem já está lá no parlamento, porque ganha mais quem tem mais representantes. Exatamente. No Congresso Nacional. E o presidente pode surfar nessa onda de se popularizar ainda mais com o eleitor que é favorável a ele e até com quem está ali meio que sem saber para que lado ir, se ele vetar, né? Ainda porque existe essa possibilidade dele vetar e o parlamento manter. Só para complementar essa questão do Centrão, tem um dito popular aí que a gente fala que o rio só corre para o mar, né? O rio é o Centrão, o mar é o presidente da vez, né? Ele sempre vai se adequando a essas normas. E nessa questão específica aí do fundo eleitoral, né, que o presidente afirmou ontem que deve vetar, que a tendência é do veto, ele primeiro fala, né, diretamente que vai vetar o fundo eleitoral e depois ele fala que é a tendência, né? Essa é a recomendação, inclusive, da equipe econômica, né, do governo. A equipe econômica se manifestou nesse sentido de que deve haver o veto, mas o Centrão é um dos principais interessados. Aí, segundo o próprio Marcelo Ramos, a articulação ali foi feita pelo Ricardo Barros, que é do PP e líder do governo lá na Câmara. Então, esses partidos, eles querem cada vez mais fortalecer suas bases, né? A gente tem gente aí, tem membros desse grupo chamado Centrão que vão disputar governos estaduais também, então querem valores cada vez mais substanciais para essas campanhas. Mas o presidente afirmou ontem, né, que deve vetá-lo. Agora, em 2019, ele também falou que ia vetar aquele fundo que na época era de 2 bilhões, e aí acabou recuando, afirmando que se vetasse, poderia sofrer um processo de impeachment. Agora, a pressão é muito maior do que era naquele ano, até porque os valores são muito maiores, né? Quando você fala em 6 bilhões... De 2 para 6, né? É muito dinheiro, é um dinheiro absurdo. E aí, até o próprio presidente fala de uma maneira até bem interessante na entrevista ontem, que ele fala que é esse dinheiro na mão do Tarcísio, do ministro da Infraestrutura, ou na mão do ministro de Desenvolvimento Social. Daria para fazer muita coisa, de fato dá, a gente não pode ter essa inversão de prioridades, né? 6 bilhões. Ainda mais em um ano de pandemia. Exatamente. A gente está num momento de recuperação econômica, de início de recuperação econômica, né? Então não dá para você pegar um valor tão absurdo e verter para partidos. Não é que a gente está pegando esse dinheiro para operacionalização da eleição, né? Que já é outro dinheiro que também já está garantido, vai direto para o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Esse dinheiro vai lá e aí o Tribunal Superior Eleitoral faz a gestão desse valor, né? Agora a gente está falando de 25% de toda a verba do TSE para cair nas mãos dos partidos políticos, para eles fazerem aqueles santinhos que sujam as nossas ruas, para pegar campanha de gente que nunca nem foi para a rua pedir um voto, como a gente sabe que tem diversas candidaturas laranjas espalhadas pelo país. A gente tá dando na mão desses caras 6 bilhões de reais para uma gestão. Essa é para uma gestão de campanha, né? Essa é acho que talvez seja uma das maiores unanimidades, né, do Brasil, assim, nos últimos tempos. Ninguém quer, né? Com exceção de quem quer se eleger. Quando a gente fala que nem a vacina foi unanimidade no Brasil, infelizmente, né, porque é uma questão de sobrevivência, nem ela foi unanimidade, talvez essa aplicação dos 6 bilhões de reais para partidos políticos é uma unanimidade. Eu acho que dificilmente, se forem fazer uma pesquisa de fato, né, ninguém em sã consciência vai achar que esse é um valor necessário, importante para um momento como esse, né? A gente está num momento que precisa. O Brasil já é o país que mais gasta dinheiro público com campanha eleitoral, independente desse aumento. Quando a gente tem esse valor triplicado, a gente fica aí como se fosse
uma torneira aberta de dinheiro para partidos políticos. E não é bem assim, não é isso que a gente espera de quem vai representar a gente lá na frente, né? Então, se vier esse veto, como o presidente está prometendo, vai ser certamente um grande acerto. E aí, claro, se depois o Congresso derrubar o veto, aí já não cabe mais somente ao presidente, né? É preciso que na hora que ele faça esse veto, também busque articular com suas bases uma nova discussão, uma nova briga, para que esse veto não seja derrubado lá na frente, né? Exatamente. Eu particularmente fico nessa expectativa de que isso possa acontecer, porque é um absurdo. Sim. Agora, Dante, para a gente encerrar, a gente falou de embate do presidente com dois parlamentares amazonenses, mas ele está prestes a vir de novo a Manaus, ao Amazonas? Tem uma nova data para essa visita? Tem sim, tem um mês já definido, ele disse que deve vir em setembro para Manaus. Ele também, nessa entrevista que ele deu ontem para a TV Brasil, o presidente deveria ter vindo a Manaus nesse fim de semana, né? E faria a inauguração do residencial Manauara 2 e faria aquele passeio de motocicleta, né? A motociata, como ficou chamada, aqui com seus apoiadores aqui em Manaus. Porém, por conta da internação, por conta do problema intestinal que ele apresentou, né? Ficou 3 dias no hospital, não pôde vir. Então, ontem ele afirmou que deve vir aqui ao Amazonas, deve voltar a Manaus. Ainda não tem uma agenda definida, obviamente, mas até mandou, ele inclusive participou por chamada de vídeo, né, na motociata. Sim, a gente mostrou ontem. Uma ligação lá com o Coronel Menezes, e aí agora fez um agradecimento e disse que deve voltar em setembro. Vamos ver como é que vai estar em setembro esses embates, se a gente vai ter mais animais aí da nossa fauna sendo colocados no debate político, se a gente vai ter mais discussão aí com os nossos representantes, porque de fato eu acho que desde que o senador Arthur Vigílio, na época, era opositor ferrenho ao ex-presidente Lula, a gente não via o Amazonas tão citado, tão falado na boca dos presidentes e líderes políticos, né? Agora a gente está com esse embate cada vez mais claro. Vamos ver como é que vai estar esse cenário em setembro, quando o presidente voltar por aqui. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.